simbolismo surgiu em meados do século XIX juntamente com o parnasianismo. Ele não teve tanto destaque como o parnasianismo porque ele abrangiu apenas uma pequena parte da burocracia do Brasil e de Portugal. Ele surgiu na França. Ele teve seus representantes Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães aqui no Brasil, Eugênio de Castro e Camilo Peçanha em Portugal. Ele esteve presente na arquitetura, na literatura, nas artes plásticas e no teatro. O simbolismo tem como característica a aliteração e a assonância. Ele usa tais recursos para criar musicalidade em seus versos, como no poema Doente de Cruz e Souza, nos 2 primeiros versos, que a gente vai mostrar a seguir. O simbolismo nas artes plásticas também procurava diminuir o hiato que existia entre o mundo material e o mundo espiritual. A inspiração temática simbolista vinha de poesias em movimento e também com temas fortes, como a doença, a morte, o erotismo e até a perversidade. Agora iremos mostrar algumas imagens dos principais pintores simbolistas. Bom dia, estou com um dos principais autores de simbolismo em Portugal, Camilo Peçanha. Bom dia, é uma honra estar aqui. Nasci como filho ilegítimo de Francisco Antônio de Almeida Peçanha, um estudante de direito de aristocracia, e Maria Espírito Santo Duarte Nunes Pereira, sua empregada. Nasci no dia 7 de setembro de 1867. Tirei o curso de Direito em Coimbra. Em 1894, me transferi para Macau,
onde durante 3 anos fui professor de filosofia elementar no Liceu de Macau, deixando lecionar por ter isso nomeado em 1900 conservador do registro predial em Macau e depois fui juiz de comarca. Entre 1894 e 1915, voltei para Portugal algumas vezes para tratamento de saúde, tendo uma delas sido apresentado a Fernando Pessoa, que era como Mário de Sá Carneiro, apreciador da sua poesia. De lecionar por ter sido nomeado em 1900 conservador do registro predial em Macau e depois juiz de comarca. Entre 1894 e 1915 voltei a Portugal algumas vezes para tratamento de saúde, tendo numa delas sido apresentado a Fernando Pessoa, que era como Mário de Sá Carneiro, apreciador da sua poesia. Publiquei poemas em várias revistas e jornais, mas meu único livro, Clepsidra, foi publicado sem a minha participação, pois me encontrava em Macau. Camilo Peçanha faleceu em 1 de março de 1926 pelo agravamento de sua tuberculose. Bom dia, estou com um dos principais autores simbolistas de Portugal, Eugênio de Castro. Bom dia a todos. Me fala um pouco sobre sua vida e suas obras. Eu nasci em 4 de março de 1869 em Coimbra. Em meados de 1889 me formei em letras pela Universidade de Coimbra. E mais tarde, por gostar de ensinar, comecei a lecionar nessa mesma universidade. Fundei a revista Os Insubmissos com João Menezes e Francisco Bastos e ainda nos últimos anos da minha licenciatura, mais propriamente em 1889, colaborei com a revista que fundei e com a revista Boêmia Nova, ambas seguidoras do simbolismo francês. Em 1890, entrei para a história da literatura portuguesa com o lançamento do livro de poemas O Aristos, marco inicial do simbolismo em Portugal, que, considerado um escândalo para a literatura, seguido de obras A Hora, que pretendia revolucionar do ponto de vista formal. A poesia portuguesa, introduzindo novas métricas e rimas raras, além de explorar a musicalidade da língua, no esteticismo que visava contrapor-se à tradição romântica portuguesa. Eugênio de Castro faleceu em Coimbra no dia 17 de agosto de 1944. Bom dia, hoje estamos em Ouro Preto para uma entrevista exclusiva com um dos autores principais do simbolismo do Brasil, Alfonso Guimarães. Hoje ele vai contar para a gente um pouco de sua vida e das suas principais obras. Bom, eu me formei em bacharel em Direito em 1894 em Ouro Preto. Na época eu já colaborava com os jornais, diários de mercantil e comércio em São Paulo. Fui correio paulista no estado de Cerro, Minas Gerais, e a partir de 1906, o juiz em Mariana, Minas Gerais. O meu primeiro livro de poesia foi Dona Mística, de 1892 a 1894. Foi publicado em 1899, o ano que se também saiu de centenário de Dolores de Nossa Senhora. A Câmara Ardente, cujos sonetos atestam o misticismo do poeta. Em 1902, publicou publiquei Kyriale sob o pseudônimo de Afonso Guimarães. Mantive o contato com Alfredo Viana, Edgar Mata e Eduardo Cerqueira, poetas e simbolistas na geração mineira. Conheci Cruz e Souza, considerando dos grandes nomes do simbolismo, e por vez mais místico dos poemas brasileiros. Tratei em meus versos de amor, morte e realidade. A morte é a minha
e a morte da minha noiva Constância em 1888. Marcou profundamente minha vida e minha obra, cujos os versos melancólicos e músicas são repletos de anjos e serafins, cores, rosas e virgens mortas. Quais foram as suas principais influências? Bom, em 1893 mantive convivência com Alberto Ramos e Augusto de Viena do Castelo e José de Rezende na Vila do Cririal. Em 1905 fui para Belo Horizonte e tive contato com os simbolistas da nova geração mineira, Álvaro Viana, Edgar Mata e Eduardo Cerqueira. Alfonso Guimarães voltou para Mariana, onde viveu com sua esposa Zenaide e seus 14 filhos, e morreu em 15 de julho de 1921. Bom dia, iremos entrevistar o autor Cruz de Souza, que foi um dos principais autores também de simbolismo no Brasil. Bom dia a todos. Conte um pouco para nós sobre a sua vida e as suas obras. Eu nasci em Desterro, na atual Florianópolis. Sou filho de escravos alforriados pelo Marechal Guilherme Xavier de Souza. Fui escolhido pelo Marechal e sua esposa como filho que não tinha. Fui educado na melhor escola secundária da região, mas com a morte dos meus protetores fui obrigado a largar os estudos e a começar a trabalhar. Sofri uma série de perseguições raciais que resultaram com a proibição de assumir o meu cargo de promotor público em Laguna, pelo fato de ser negro. Em 1890 fui para o Rio de Janeiro, onde entrei em contato com a poesia simbolista francesa e seus admiradores cariocas. Colaborei com alguns jornais, mesmo bastante conhecido após as minhas publicações, Misal e Broquéis, no ano de 1893, só consegui arrumar um emprego miserável na estrada de ferro central. Com Gavita, também negra, na qual tive 4 filhos, 2 dos quais faleceram. Minha mulher enlouqueceu e passou vários períodos em hospitais psiquiátricos, contraí tuberculose e fui para a cidade mineira de Sídio me tratar. A minha linguagem herdada do parnasianismo é requintada, porém criativa, na medida em que dá ênfase à musicalidade dos versos, por intermédio da exploração dos aspectos sonoros dos vocábulos. Cruz de Souza faleceu aos 36 anos, em 19 de março de 1898, vítima do agravamento do quadro de tuberculose. Vamos agora falar sobre algumas questões do simbolismo. A questão estava pedindo para marcar o X da opção incorreta. Vamos analisá-la. No primeiro item falava uso frequente de aliterações e assonâncias. Esse item está correto, é uma das características do simbolismo. Musicalidade nos versos também. Uso de rimas pobres, de certa forma também está correta. Presença de assonâncias também está correto, nós já vimos isso. Então sobrou a letra E para incorreta, que é a apreensão dos modelos greco-romanos. Não é modelos greco-romanos. Certo? Perfeito. Assinale a alternativa que se caracteriza a estética simbolista. Aqui, ó.
nós temos as alternativas. E claramente é a letra D, devido, pois a musicalidade é uma das principais características simbolistas. Então ela apresenta características extremamente musicais em suas obras. Vamos ver a opção D. A opção D fala exploração de ecos, assonâncias, aliterações, numa tentativa de valorizar a sonoridade da linguagem aproximando-se da música. Então nós vimos que tem características da musicalidade e esse item obedece totalmente a essa parte. Nós retiramos um fragmento de um poema de algum autor e é para descobrir a qual pertence. Sobre o fragmento, há plangentes, vilões dormentes, mormos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. E nós temos, esse fragmento foi tirado da obra Vilões, de autoria de Cruz e Souza. Isso apenas com uma pesquisa você iria perceber isso. Sobre o panasianismo e o simbolismo na literatura brasileira, é correto afirmar que nós podemos perceber que o simbolismo e o panasianismo, eles são totalmente distintos, mas os dois convergem a preferência pelo soneto. Então o soneto e pelo metro clássico estão presentes nos dois, mesmo que eles sejam distintos, certo? Nós vimos também que vai ter predominância da musicalidade. Levando em consideração essa afirmativa, nós percebemos que a letra D novamente está correta. Os dois estilos se aproximam quanto à técnica de versificação, que é presente no soneto, certo? Nós temos uma gama de opções para responder essa pergunta. Nós podemos citar subjetividade, miticismo e forte religiosidade, presença de assonâncias, aliterações, musicalidade, temas abstratos, transcendentalismo, pessimismo e decadentismo. Certo? Mas nós preferimos citar uma resposta com um rebuscamento de palavras, até para aumentar o vocabulário de vocês. Então nós falamos que algumas obras são bastante herméticas. Hermética significa algo extremamente difícil de compreensão, certo? Justificando a referência a um estilo nefelibata. Um estilo nefelibata é um estilo em decaimento. Podemos citar, tornando um pouco mais subjetivo, ou algo utópico, vamos dizer assim.
pela obscuridade nebulosa, consistindo não poucas vezes em uma linguagem de compreensão extremamente difícil, em qual nós citamos anteriormente, há uma linguagem extremamente difícil, então está certo.